Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e venho te fazer uma pergunta. Você já teve que receber um condomínio e não sabia nem por onde começar? Você aí, engenheiro, arquiteto, síndico, gestor de um condomínio, você precisou fazer essa vistoria e não sabia como começar, não sabia que itens avaliar, como fazer? Então no vídeo de hoje eu vou trazer para você checklist para entrega de condomínio. Foi um pedido lá na minha caixinha de perguntas no Instagram, por isso é muito importante você participar quando eu abro essas caixinhas, enfim, lá no Instagram, ou solicito, que você deixe aqui nos comentários, pois assim eu trago um vídeo dentro aí do que você espera, do que você está procurando e te ajudo de uma maneira mais assertiva. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre checklist para entrega de condomínio. O momento da entrega de um condomínio é um momento crucial, eu inclusive chamo de passagem de bastão. É um momento onde a construtora vai entregar para o síndico, enfim, alguém ali responsável por esse condomínio e vai passar as responsabilidades. A construtora, ela foi até um determinado ponto e ela vai entregar documentações, projetos, manuais, vai entregar ali aquele condomínio, a gestão daquele condomínio, para eles continuarem a cuidar dessa edificação. Então é um momento muito importante, precisa ser realizado ali uma vistoria, precisa ser verificado a documentação para ver se esse condomínio ele tá tudo certinho, essa edificação ela tá conforme foi prometido e se ela tá sendo entregue, atendendo ali os parâmetros de habitabilidade, de saúde, tá atendendo ali os parâmetros que prometeram, em venda ali. Então é muito importante que essa passagem de bastão, esse momento de entrega de condomínio, seja feita tomando todos os cuidados necessários para que diminuam as dores de cabeça no futuro. Karine, engenheira civil, criei este canal para te trazer conteúdo de engenharia civil, mas principalmente de engenharia diagnóstica. Então fica comigo até o final desse vídeo para saber mais sobre entrega de condomínio. Geralmente quem faz esse trabalho de recebimento de um condomínio ali, no momento da entrega, quem entrega é a construtora, mas quem recebe é o condomínio. E quem geralmente recebe esse condomínio é o síndico, a pessoa ali que foi escolhida para ser o síndico desse condomínio. E o síndico, ele tem um papel fundamental nesse processo, porque ele, deve zelar ali pelo interesse de todo mundo, pelo interesse dos condôminos. Ele deve estar atento se esse condomínio está sendo entregue corretamente, atendendo ali aos parâmetros que ele foi prometido, atendendo aos parâmetros de projeto, de manuais, de memoriais. Então, o síndico ele tem que estar atento tanto à documentação, até um ponto que eu bato bastante, eu falo bastante com síndicos, já falei em palestras, é preciso estar prestando atenção na documentação, se esse empreendimento está sendo entregue redondinho, em questão de documentação. Então, aqui eu vou focar na questão do imóvel, não vou focar tanto na questão de documentação. Aqui o checklist para entrega de condomínio, muitos engenheiros, arquitetos me pediram, então eu vou focar na questão da estrutura mesmo da edificação. Então, voltando, o síndico que geralmente é o responsável por esse recebimento, e ele precisa fazer uma vistoria na edificação. O síndico, eles fazem uma vistoria e assinam ali um termo de recebimento. Às vezes, a gente acaba pegando algumas edificações que foi bem bagunçada a entrega e não teve termo de entrega, não teve uma entrega formal. Os construtores, eles precisam estar mais atentos e fazer uma entrega formal da edificação. E os síndicos precisam cobrar essa entrega formal, porque é ali que vai estar registrado se foi apontado alguma necessidade de mudança, tinha algum item ali que não estava correto e o síndico solicitou algum reparo. Então tem que ficar isso registrado para não dar problema futuramente. O síndico ele tem um papel muito sério dentro da edificação, dentro do empreendimento. Ele responde civil e criminalmente pelo que acontecer ali dentro, que estava abaixo da gestão dele e que ele não tomou as devidas providências, que ele não prestou atenção. Então ele precisa estar atento ao grau de risco que o trabalho dele exige, tá? O grau de atenção. Então eu sempre recomendo que os síndicos eles estejam amparados por um profissional técnico especializado nisso. Então que levem aí no momento da entrega ali, do recebimento do empreendimento, que eles estejam com um engenheiro civil, um arquiteto ali junto deles, fazendo essa vistoria, porque esse profissional ele vai ter esse olhar, ele vai ter esse grau de competência para verificar ali o que está conforme e o que está desconforme. Mesmo porque também, nós profissionais, a gente vai saber ler um projeto, a gente vai saber ler um memorial, um manual e identificar, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá conforme norma,
Tá, mas se a norma tá pedindo 5 anos desse elemento, né, para garantia desse elemento, por que você tá me dando somente 1? Então, é importante que quem for receber esse empreendimento, se ele não tem esse conhecimento técnico, que ele esteja amparado por alguém que tenha. Eu até confesso que eu fui relutante em fazer esse vídeo, né, trazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu tenho receio de que alguém venha, assista esse vídeo, pegue o checklist que eu vou mostrar e saia fazendo vistoria em cima desse checklist, dizendo que está completamente apto a isso. E o checklist que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele é um checklist básico, porque, gente, é tanta coisa que você tem que ter na sua cabeça para fazer a vistoria de um empreendimento, é tanta norma, é tanta regrinha, que eu colocar tudo isso num checklist fica praticamente inviável. Até eu deixo aqui para vocês, ó, o exemplo desse livro. Olha a espessura desse livro, né? Então aqui, ó, Inspeção e Recebimento de Obras, do Marcos Gross, é um livro sensacional. Eu acho que é um dos únicos que tem, que fala sobre isso e que é tão detalhado. Então, gente, olha só quanta coisa tem aqui. Pensa eu colocar tudo isso num checklist e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Porque no momento da vistoria, tu tem que estar com os olhos bem abertos, tu tem que observar tudo, cada detalhe. Então, você ficar ali, papel, e levantando, né, para tentar encontrar o que tá no papel, vai ficar complicado. Pra mim, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Então, o que eu recomendo? Estude bastante, tenha bastante conhecimento técnico na sua mente. Leia esse livro aqui, ó, vou deixar o link na descrição. Quando você chegar na edificação, você já, quando bater o olho em determinado elemento, você, ó, não tá correto? Então, o que eu faço? Eu, engenheira Karine, eu vou fazer as minhas vistorias junto com um auxiliar, e essa pessoa, né, geralmente minha estagiária, essa pessoa, ela vai anotando conforme eu vou falando. Então, estamos lá num corredor do pavimento 5. E alguma coisa tá desconforme, eu já falo pra ela, ó, pavimento 5, desconformidade na pintura da parede próximo ao elevador. E tira uma foto. Ela anota isso e quando a gente volta pro escritório, ela vai passar por um checklist formal e vai acrescentar o texto e a foto. Então eu gosto de mandar assim pra construtora, para que realmente ela entenda e não tenha dúvidas do que eu tô falando. Então eu digo exatamente o pavimento, eu digo a localização, eu coloco a foto para mostrar o que eu tô apontando. Então é dessa forma que eu trabalho. Mas, né, voltamos aqui, vocês me pediram um checklist, então o que vocês me pedem que eu não trago aqui de conteúdo para vocês. Então eu fiz um checklist mais para realmente ajudá-los a se organizar na hora da vistoria e passar ali por tudo sem esquecer de nada. E independente se você leva ou não o checklist no momento da vistoria, sempre recomendo, peça os projetos e os memoriais antes de fazer a vistoria. Aí estude eles para você já ficar ciente do que tem nessa edificação, já ficar ciente, né, de todos os ambientes que você precisa entrar. Até você pode anotar no checklist todos os ambientes que tem nesse empreendimento. Tem salão de festas, tem academia, tem piscina, tem depósito abaixo da piscina, tem depósito abaixo da escada de incêndio. Anotar todos os ambientes para não esquecer de entrar em nenhum deles. Antes de eu mostrar o checklist para vocês, que eu imagino que vocês estejam bem ansiosos, que inclusive eu vou compartilhar a tela, então eu vou ficar bem pequenininha, tá? Mas eu prefiro compartilhar assim fica mais visível para vocês conseguem olhar com mais detalhes. Mas antes eu lembro vocês que eu compartilho vídeos aqui neste canal todas as quartas-feiras às 11h45. E se você não tá recebendo os conteúdos é porque você ainda não é inscrito nesse canal. Então é bem simples, basta clicar no botão vermelho que tá logo abaixo do vídeo, escrito inscreva-se. E além disso, você pode clicar no sininho e não vai perder nenhum conteúdo que eu publicar por aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês o checklist que eu preparei. Como eu comentei, gente, esse checklist ele é básico, mas nada impede que você vá melhorando ele conforme você achar necessário. Eu gosto de começar um checklist já descrevendo, né, que o endereço, o contratante, quem que é o responsável técnico por essa vistoria, né? Vai que você tem uma equipe grande e não foi você que foi lá vistoriar, é uma terceira pessoa, então fica aqui bem registrado isso. E eu gosto bem no comecinho de falar sobre os ambientes que eu vou vistoriar. Por quê? Porque assim eu já verifico, já coloco aqui alguma observação se eu tive projeto e se eu tive memorial
para poder avaliar essa região. Então aqui, por exemplo, do telhado, né? Vamos pegar o primeiro exemplo. Então no telhado, teve algum projeto do telhado? Foi feito ali um telhado de steel frame, por exemplo. Teve algum projeto para isso? Ou não? Só foi dito ali no memorial que seria telhado de estrutura metálica e telha metálica. Ou no memorial foi dito que seria estrutura de madeira e telha de fibrocimento. Então, tudo isso a gente tem que estar atento e ir anotando. Então, quais que vai ser as áreas acessórias de lazer? Vai ter salão de festa, vai ter playground, vai ter piscina. E eu acho interessante anotar tudo aqui para que, se lá na hora você esquecer de algum ambiente, você faz ali, né, um checklist. Putz, esqueci de ir no depósito abaixo da piscina. E você volta lá e verifica o depósito antes de ir embora. Porque é ruim ter que ficar voltando no local, principalmente se a obra não é na sua cidade. Eu já fiz muita vistoria fora, de ter que pegar avião, tudo para fazer a vistoria, e daí voltava pro escritório. Quando chegava no escritório, nossa, não entrei em tal local. Aí eu já deixava, né, bem anotado lá, bem registrado, para que quando eu voltasse na segunda vistoria, que isso é importante dizer, né, gente? A gente geralmente trabalha como? A gente faz uma primeira vistoria, elenca um checklist e depois a gente retorna para validar aquele item. Então, passando aqui para os ambientes. Então, eu costumo fazer a vistoria vindo do telhado até o térreo. Eu acredito que assim eu me entendo melhor, né, na vistoria. Indo lá no telhado, eu já consigo dar uma olhada por cima, já consigo me localizar melhor no empreendimento, principalmente quando ele é grande, né? Eu já fiz vistorias e entrega de obra de 60 e tantos blocos. Então, é legal a gente ter essa visão, né? Conseguir se localizar melhor. E do telhado eu venho fazendo a vistoria até o térreo, até subsolo, áreas externas ali da edificação. Então, aqui eu trago no checklist, trazendo primeiro o telhado, como é o primeiro ambiente que eu vou vistoriar. E lá no telhado eu vou verificar o quê, né? Eu vou verificar a estrutura da cobertura, eu vou verificar as telhas, as fixações, as calhas. Se algum elemento desconforme, eu vou anotando aqui. Por isso que é importante a gente ter conhecimento técnico e conseguir identificar as coisas na hora que a gente olha para elas. Então, olhei por uma telha ali e já identifiquei que ela não está fixada conforme norma, eu já vou anotar. Fixação inadequada das telhas, desconforme norma. Ponto. E o que é importante também eu destacar aqui para vocês? Geralmente, nessas vistorias, a gente não fica informando para a construtora como que ela vai corrigir. A gente só informa que não está conforme, manda ali o checklist e daí a construtora que tem que arrumar do jeito que ela achar melhor. Então, a gente vai lá fazer a vistoria, bateu o olho na telha, viu que ela não está posicionada conforme norma, que ela não está fixada conforme norma, que o parafuso, né, ali utilizado para fixação está incorreto, e tudo isso vai ser o quê? O teu conhecimento de profissional, né, de técnico especialista na área. Então, as calhas, né, estão com inclinação, estão com abertura suficiente, né, os ralos suficientes, dispositivo de ventilação, aquela tubulação que faz a ventilação da rede de esgoto. A tubulação ela tem que estar com uma passagem acima da telha de no mínimo 30 centímetros. Por isso que eu falo, é muito importante quem for fazer essa vistoria, quem for receber esse empreendimento, buscar ter um auxílio de um profissional, porque de fato são muitos detalhes. Então aqui eu simplesmente vou listando e vou botando aqui uma linha para eu colocar a observação. E vou aqui listando, né? Os acessos, né? As portinholas. Eu já fiz vistoria em telhado que eu não conseguia passar pela abertura que deixaram para ir pro telhado. E eu sou muito pequena, né? Tenho 1,59. Então imagina um homem, né? O Matheus Leone entrando lá para fazer a vistoria do telhado. Não tem cabimento, tem que ter uma passagem razoável para passar uma pessoa por ali. As escadas, né? As escadas marinheiro, principalmente, que são utilizadas nesses ambientes. A partir de 2 metros de altura, tem que ter gaiola ao redor. Não pode ali ficar só a escada marinheiro. Pensa se alguém cai de 4, 5 metros de altura. Então, tem que ter todos esses cuidados, tem que estar atento a todos esses detalhes. E aí eu vou entrando, né? A casa de máquinas aqui, a questão do barrilete. Como é que tá o teto, a parede, o piso? Tá conforme projeto? Tá conforme memorial? Já aconteceu de eu vistoriar barriletes, casas de máquinas, onde no memorial descritivo dizia que ia ser entregue pintado. E não foi entregue pintado. Então, eu fui lá e solicitei que eles pintassem o ambiente.
As tubulações, elas foram instaladas, né, executadas conforme projeto. Também o suporte dessas tubulações é muito importante, né? Tem norma para isso. As tubulações, elas não podem ficar no vento, assim. Já aconteceu muito, eu acredito que você já deve ter visto, né? Sai a tubulação da caixa d'água, ela com um comprimento considerável, sem nenhum suporte, sem nenhum pé, nada. Eu já vi empreendimentos que amarraram com um barbante a tubulação na estrutura do telhado. Então pensa, né, gente? Isso é muito significativo, isso tem que estar atento. Não pode entregar uma tubulação amarrada com barbante. Existem formas de fazer isso. Esse ambiente, né, ele tem ponto de luz, ele tem iluminação artificial. Já peguei obra onde o local era um breu. Eu tive que fazer a vistoria com uma lanterna, porque não tinha iluminação no local. Então, como é que você vai possibilitar que, em caso de algum sinistro, de alguma urgência, alguém suba lá e faça o que for preciso, sendo que a pessoa nem enxerga lá dentro? Aqui, né, na caixa d'água, acabei falando aqui junto com o barrilete, mas no barrilete geralmente a gente encontra as tubulações, né, de cada prumada, de cada apartamento. Então, tá identificado cada tubulação. Essas tubulações, elas estão fixadas adequadamente. A casa de máquinas, geralmente casa de máquinas do elevador, né, fica nessa região. Como é que tá isso instalado? Tem ali algum disjuntor, alguma coisa que precisa ser identificado? Então, enfim, N detalhes que precisa estar atento. Aqui, ó, corredor. Eu até recomendo que, por exemplo, você coloque todos os corredores, né? Pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, 12. Você coloque todos os pavimentos para você conseguir colocando a observação bem certinho. E na hora que você for fazer o checklist, né? Que realmente você for ali colocar as fotos, tudo, você consiga se localizar melhor e, inclusive, localizar melhor para a construtora. Para, enfim, não ter muito erro, né? Muito ruído ali na comunicação. Então, eu recomendo, recebi ali os projetos da edificação, então vou acrescentar aqui a quantidade de pavimentos que eu vou vistoriar. Eu acho legal, tá? Se você quer levar o checklist, se para você é importante levar o checklist, que você faça ele a carinha do empreendimento que você vai vistoriar, para ele te ajudar ainda mais. Então, aqui, né, no corredor do pavimento 1, como é que tá o teto? As paredes, o piso, os acabamentos dos quadros, tá atendendo o projeto? Tá atendendo o memorial? O gás, foi entregue os medidores identificados e com a instalação correta? Foi entregue os hidrômetros, né, com a instalação correta e com as identificações? As esquadrias, as portas dos apartamentos, foi entregue corretamente, tá ali com a maçaneta. Já peguei, inclusive, vistorias onde tinha apartamentos sem maçaneta, ou apartamentos sem o caixilho ali certinho, ou com o caixilho mal instalado, né, ele deslocado da parede. Então, tudo isso a gente precisa verificar. Os pontos de luz, as sinalizações, tá identificando ali a saída de emergência? Tá identificando onde tá o elevador? Enfim, tudo ali certinho. Se, por exemplo, esse corredor ele for aberto para a escada, tem ali o piso de alerta, identificando que tem a escada, tem o piso de alerta na frente do elevador. Então, isso tem que ser verificado. Aqui o hall de entrada, geralmente no hall, né, lá embaixo, onde ficam os quadros de passagem principal, de elétrica, de comunicação. Então, é preciso verificar isso, se está ali identificados os disjuntores, se, enfim, está atendendo ali as normas vigentes. Escadas, né? As escadas de incêndio. Como é que tá o teto, a parede, o piso, tomadas interruptores, ponto de luz, tá, né? Tá bem claro, tá bem iluminado esse ambiente, tem sinalizações. Tudo isso a gente vai colocando aqui nas observações, ó. Elevador. Como é que tá os dispositivos externos desse elevador? Tem as botoeiras ali instaladas certinho? Tem alguma coisa com risco, com algum quebrado? Tem ali os elementos de acessibilidade? Tem ali a questão de identificação em braille? Tem algum aviso sonoro? Então, verificar isso. Nos dispositivos internos também, né? As botoeiras estão corretas? Tem algum elemento que está desconforme? Como é que está o teto, a parede? Por exemplo, dentro dos elevadores tem que ter a barra de acessibilidade, tem que ter o espelho. Então, tudo isso você tem que verificar e tem que apontar.
No estacionamento é uma região também muito importante, né? As vagas, elas foram identificadas corretamente, se tem tampas de caixas de piso, de gordura, de sistema de drenagem, tá ali identificado? É possível fazer a abertura dessa caixa? Essa tampa, ela tem, né, a alça? Como é que ocorre isso? As tubulações, elas estão identificadas? Eu não sei se você sabia, mas as tubulações, elas devem ser identificadas. Então, geralmente, quando a gente olha para o teto, a gente vê aquelas tubulações pintadas na mesma cor que a cor da fachada ali, né? A cor que foi escolhida para aquele ambiente. Mas as tubulações, na verdade, deveriam ser pintadas na cor ali que manda até uma norma. Essas tubulações, elas deveriam estar nessas cores, né? Para identificar o que é cada tubulação e facilitar no momento de manutenção. A área de manobra, ela tá suficiente? Sabia, gente, que tem livro só para falar de área de estacionamento e empreendimento? Bem interessante, fica a dica aí de leitura. O teto, como é que tá o teto desse ambiente, as paredes, o piso? Tem tomadas, interruptores aí nesse local? Como é que elas estão? Estão funcionando? Foram instalados adequadamente? Esse ambiente, ele tá bem iluminado? Já aconteceu de eu vistoriar empreendimentos onde a iluminação estava muito pouca, estava se tornando um ambiente até meio perigoso, porque as pessoas não conseguiam enxergar direito, dependendo da hora do dia, devido a pouca iluminação. Ou que os sensores, eles eram com um tempo muito curto, e daí acabava prejudicando ali, porque a pessoa só de se deslocar do carro dela até a porta ali de acesso à torre, ela já estava no completo breu. Então, tudo isso a gente tem que observar e apontar. No jardim, o jardim ele foi feito conforme projeto? Tem alguma área de terra nua ali que pode dar alguma lama, algum problema em período de chuva? Essa vegetação, ela está sendo entregue bem cuidada? É visível que ela foi cuidada? Se tem alguma região com espinho, né, que possa ser perigoso para crianças, para animais? Tem alguma área ali que exige impermeabilização? Nesse ambiente tem torneira para uso? Porque quem for cuidar do jardim vai precisar molhar essas plantas, né? Então, tem torneira para uso? Essa água, ela é potável ou não potável? Se tiver torneiras, gente, que não sejam potáveis, tem identificado pela construtora as torneiras que não são potáveis. A iluminação tá adequada? Também já vistoriei empreendimentos que a iluminação era muito pouca e que se tornava perigoso, né, transitar ali na área comum desse empreendimento. Porque, como eu disse, tem empreendimentos enormes no nosso Brasil, né? Empreendimentos que são quase cidades. Então, precisa estar atento nessa questão da iluminação. E também tampas de caixa de piso, né? Se tiverem no meio do jardim, que é bem comum. Tá identificada essa tampa, é possível fazer o acesso, tem alça ali para conseguir levantar essa tampa e etc. Salão de festa, como é que tá o teto, a parede, o piso, como é que tá os acabamentos, se tem algum medidor de gás, algum hidrômetro, se ele tá identificado, como é que tá as esquadrias, as tomadas dos interruptores, e tudo isso a gente vai meio que repetindo, assim, né? E pro salão de festas, pra sala de jogos, pra brinquedoteca, meio que vai se repetindo, e você vai colocando aqui as observações ou se tá aprovado ou se tá rejeitado. Os banheiros, então também, né? Tem banheiro no salão de festas, tem banheiro na sala de jogos. Aí você vai acrescentando aqui os banheiros, né? Vai botando aqui o nome do ambiente para você também conseguir fazer a vistoria de cada um deles e anotar aqui. O playground, né? Gente, tem norma para playground. Não é de qualquer forma que se faz esse ambiente. Afinal, é um ambiente onde vai estar brincando crianças, onde a gente precisa cuidar da segurança deles. Então, tem que ser instalado um piso anti-impacto nesse local. Tem que ter ali regras de distanciamento segura para passagem de veículos. Se o playground está próximo de uma região de passagem de veículos, tem que ter cercamento com todas as regras lá que exige a norma. Se não, né, não tá perto, mas tem que ter ali sim um barramento seguro para as crianças. Essa questão também de distância entre os brinquedos, tem distância entre balanços, tem para não ser perigoso dessa criança, enfim, acabar sendo cair do brinquedo e acabar batendo, né, a cabeça, ou, enfim, alguma parte do corpo. Esse local tem que ser acessível, então, se é uma criança que tem alguma necessidade especial e que ela precisa do uso de uma cadeira de roda, ou se o pai ou a mãe, né, dessa criança faz o uso de uma cadeira de rodas, esse lugar ele precisa ser acessível. Tem que ser acessível, tem que estar dentro das normas
tá? Verificar também a iluminação desse local, também vários itens importantes que tem que ser visto. Então aqui, né, salão de jogos também fica bem parecido com o salão de festas. Piscina, né, gente, também comentei que tem bastante coisa para observar quando tem piscina. Se tá conforme projeto, se a água tá limpa, os rejuntes, né, tu já percebe que tem algum dano nesse rejunte. As calçadas, né, existem medidas mínimas para as calçadas ao redor da piscina. Já vi piscina com uma calçada bem fininha, coisa de 60 centímetros, isso não tá dentro de norma, tá? A casa de máquinas, como é que foi feita essa casa de máquinas? Possibilita a entrada de uma pessoa? Possibilita que uma pessoa ali dentro consiga fazer as manobras necessárias? Já peguei empreendimentos com uma casa de máquinas minúscula, que eu não conseguia entrar lá dentro para ver direito os registros, né? Fazer ali as manobras nos equipamentos. Então, imagina uma pessoa maior que eu. Existe aquele botão, né, de desligar em caso de urgência, em caso de algum problema, né, com alguém dentro da piscina. Tem os avisos e as identificações, tem que ser verificado todos os elementos. No gás, né, lá a casa do gás, tem que verificar, então, se tem as identificações, a ventilação, como é que tá as tubulações, o teto, as paredes e os pisos. Mesma coisa aqui para a lixeira, né, também verificar se ela tá com as identificações, como é que tá a iluminação. Tem ralo dentro dessa lixeira para fazer a limpeza? Sabia que tem que ter ralo, gente, para possibilitar ali a limpeza do interior. E esse ralo, né, claro, tem que estar com a tubulação ali indo certinho para a rede de esgoto. O teto, as paredes, foram entregues conforme memorial. Tem alguma torneira ali perto, né, para fazer essa manutenção, se é interna ou se tem alguma perto. Verificar as fachadas, então verificar todos os elementos de fachada. Como é que tá essa pintura? Tu identifica algum dano, algum problema? Já identifica alguma fissura? Os peitoris, né, foram protegidos, foram instalados corretamente? Os elementos decorativos, como é que estão? Topos, né, de platibandas, etc. Tem rufo, tem cantoneira, para evitar ali o desgaste, né, rapidamente. Existem pontos de ancoragem, como é que tá essas juntas de movimentação, tá conforme projeto, tem projeto de fachada, né, gente? Projeto de fachada é obrigatório, mas ainda a gente vê muito pouco, infelizmente. Como é que tá as hastes de SPDA, tudo isso tem que ser verificado também. E por fim, a gente verifica os muros, então os muros também dão problemas, né? Às vezes a gente acaba tendo brigas aí significativas entre condomínios, né, entre vizinhos, por causa do muro. Então, o muro foi bem executado, teve ali essas juntas, né, para, enfim, evitar ali fissura, evitar deformações. Tem algum elemento decorativo? Qual é a qualidade desse elemento decorativo, né? Vai dar problema? Ele foi bem pintado? Os topos desses muros, tem rufos? Tem ali os elementos para proteção adequada, tem as pingadeiras. Então, esse seria, né, o checklist que eu deixo aqui para vocês. Deixo aqui para vocês verificarem, né, dar pausa aí no vídeo e vão montando certinho o checklist de vocês. Espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. Espero que eu tenha aí ajudado, né, a dar um norte para vocês nessa vistoria. Como eu já falei, né, alerto que não é com esse checklist, sem conteúdo, sem ter estudado, que você vai estar apto para fazer um recebimento de um empreendimento. É muito detalhe que tem que ser verificado nesse momento, então eu trago aqui um checklist para dar um norte para vocês, mas nada impede, gente, que vocês peguem lá o livro do Marcos Grossi, melhorem esse checklist ou... enfim, vejam o que realmente vale mais, tá anotado ali no papel para vocês não esquecerem e o restante vocês irem anotando conforme forem encontrando na vistoria, tá? Então, melhorem aí o processo de vocês, o procedimento de vocês, ver o que para vocês funciona melhor. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu traga aqui para vocês um vídeo específico de algum assunto, deixa aqui nos comentários que eu trago o quanto antes para vocês. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima!